vejo uma nuvem menor que a mão de um homem. Silêncio e respeito contidos no peito. O momento chegou. Arco-íris no breu, mancha escuro do céu, que em coro celebra a cruz. E a nuvem se expande agora, já grande reluz a vitória, e anjos dão glória a Cristo, cantando santo, santo é o Filho, e quem majestade vem pra buscar, vem resgatar aos seus filhos que tanto amou. Vem pra mudar, vem transformar esse mundo que tanto pecou. Vem construir, vem redimir, terminar com o mal e o seu povo se unir. Ele vem pra sempre. Ele vem pra sempre. O som do clarim soa como um trovão, tremor que abre as tumbas do chão. Eu tento conter a emoção, rever os irmãos que um dia perdi. Abraços saudosos, reunião milagrosa, os santos vestidos de luz relembram da cruz o plano de salvação e erguem sua voz em louvor ao Cordeiro que um dia trouxe a graça e o perdão. E quem majestade vem pra buscar, vem resgatar aos seus filhos que tanto amou. Vem pra mudar, vem transformar esse mundo que tanto pecou. Vem construir, vem redimir, terminar com o mal e ao seu povo se unir. Ele vem pra sempre. Ele vem pra sempre. Eu nem sei como descrever a visão de ter Cristo olhar pra mim, tocar suas mãos, marcas do amor, e ouvir o poder de sua voz a dizer: vim pra buscar, vim resgatar aos meus filhos que tanto amei. Vim pra mudar, vim transformar esse mundo que um dia criei. Vim construir, vim redimir, terminar com o mal e ao meu povo me unir. Eu voltei pra sempre. Eu voltei pra sempre. Pra sempre. Glórias, glórias a Deus. Está muito perto, irmãos, de Jesus Cristo vir nos resgatar.
E esta canção, ela foi direto ao meu coração. Porque essa canção fala que o Senhor vem resolver o problema do pecado. E o pecado tem judiado muito de mim. O pecado tem judiado meus amigos. O pecado tem nos feito chorar. E o Senhor está resolvendo o problema do pecado. Ele está trabalhando duramente, fortemente. O Senhor está trabalhando muito. O Espírito Santo está trabalhando agora no nosso coração para resolver o problema do pecado. O pecado está lá, encalacrado, grudado em nós. A Bíblia diz que tenazmente. Parece que tem uma cola, uma tenaz, agarrado dentro da gente. Mas Jesus Cristo veio resolver isso, irmãos. Pela graça de Jesus Cristo, nós somos libertos do pecado. Muito obrigado pela canção. Louvado seja Deus. Nós estamos iniciando uma série que fala sobre a eliminação do pecado. Abra sua Bíblia, pegue a sua Bíblia agora. Nós vamos estudar sobre obediência. Esse é um dos temas importantes, né? O pastor vem aqui, todo tema é importante para o pastor, né? Ontem eu falei sobre um tema muito importante. Aí chega hoje, esse é o tema importante. Então você vê que tudo é importante aqui, né? Nada se perde. Tudo é importante. Romanos capítulo 6, verso 23. Eu só vou pedir a gentileza, eu não combinei com ninguém isso, mas eu vou pedir a gentileza daquela aguinha aqui, que minha boca já começou a secar. Obrigado, Marcelo. Se for daquele copinho, traga 2. Romanos capítulo 6, verso 23. Eu quero ler 2 textos agora nessa introdução, para que fique marcado aqui para a gente a maneira como o Senhor nos salva. Isso é muito importante, nós não podemos perder isso de vista. Nós já tratamos aqui, aqueles que acompanham os cultos de domingo aqui nesta igreja, ou na nossa transmissão. Esse ano eu já tratei duas séries sobre fé e graça. Uma série sobre graça e outra sobre fé. E esse é um texto que eu já li em outras ocasiões aqui, e nós precisamos começar com ele antes de estudarmos sobre obediência. Romanos capítulo 6, verso 23. Já está com a sua Bíblia aberta? Vamos orar mais uma vez. Pai querido, use, Senhor, o instrumento humano que o Senhor escolheu para transmitir a Tua palavra, mas que seja o Senhor quem fale. E que o Senhor use cada pessoa que veio aqui ouvir, para que não haja nenhuma interferência e a Sua palavra fique cravada em nosso coração. Em nome de Jesus, amém. Romanos capítulo 6, verso 23. Você sempre fazendo mais do que lhe pedem, né? Muito obrigado. E eu leio o seguinte: pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Na linguagem de hoje diz: o presente gratuito de Deus é a vida eterna, que temos em união com Cristo Jesus, o nosso Senhor. O salário do pecado é a morte. Quantos pecaram? Todos pecaram. Quantos merecem o salário? Todos merecem. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Um dom gratuito não se compra. Então, a obediência nunca foi uma moeda de troca. Porque a salvação não se pode comprar. Não se compra Deus com a obediência. Certo? Então, a obediência não é uma moeda de troca. Não é algo que a gente faça ou busque fazer com o objetivo de merecer a salvação. Não há méritos na obediência. A despeito de sermos elogiados quando obedecemos,
E os nossos pais acertaram em fazer isso. Foi um grande estímulo, estimular a obediência. Isso se chama dar flagrante nas coisas positivas. Porque às vezes a gente só fica olhando o erro, né? É que você errou aqui, errou ali. Aí o moleque obedece, eles não falam nada. É importante falar. Mas nós não somos elogiados por Deus por termos obedecido. Elogiados no sentido de termos mérito. Não há nenhum crédito do tipo, ganhei um ponto. Aí eu acho que essa obediência que foi tão difícil, na verdade, deveria valer mais que um ponto. Esse aqui são 10 pontos a meu favor. Não há. O salário do pecado é a morte. E a vida eterna é o quê? Um dom gratuito. De quem? De Deus. Por meio de quem? Cristo Jesus. Só por meio de Cristo Jesus. E eu gostei da linguagem de hoje que diz, por meio da união com Cristo Jesus. Temos a vida eterna. Segundo texto, Efésios capítulo 2. Um pouquinho mais para frente de onde você está. Efésios capítulo 2. Versos 4 a 9. Eu vou ler na maior parte das versões que estão aqui na Bíblia. Estávamos mortos em nossos delitos. O salário do pecado é a morte. Estávamos mortos em nossos delitos, quando Cristo nos salvou de graça. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida em Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Olha que coisa interessante. Quando é que nós recebemos o dom da vida eterna? Quando ainda estávamos mortos em nossas transgressões. Quando ainda éramos desobedientes, o Senhor já nos dava de graça o dom da vida. Porque o dom da vida não é dado àqueles que obedeceram e se tornaram merecedores. É dado aos desobedientes, pecadores. Porque é de graça. De graça porque eles não podem pagar. E se fosse merecido, não precisaria ser de graça. Ele nos deu a vida. Eu vou repetir o verso 5. Ele nos deu a vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Verso 6. Deus nos ressuscitou com Cristo. Ele nos fez sentar nas regiões celestes em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Ficou claro? Já recapitulei as duas séries nesses dois versos. A salvação é de graça, mediante a fé, por meio de Cristo Jesus. Certo? Então, esses dois textos dizem para nós algumas frases impactantes que eu quero recapitular com vocês, certo? A primeira delas é essa: não há nada que o ser humano possa fazer que possa constituir um acréscimo à sua salvação. Nada. E tem mais, irmãos. Não há ninguém que receberá um galardão maior e ninguém receberá um galardão menor. Não existem meios salvos para Jesus. Não haverá assim os clérigos, os pastores, né? Olha eu me colocando aí, né? Os pastores não, né? Os grandes líderes, né, do passado, né? Os patriarcas, recebendo um dom melhor, tendo uma vida melhor, uma casa mais luxuosa na vida eterna, entendeu? Não, irmãos. Todos somos salvos igualmente. Todos. Segunda frase que a gente pode usar nessa recapitulação
de fé e graça. Nenhuma obra humana tem algum mérito ou valor em si mesmo. Nenhuma. Nenhuma obediência. Outra frase. Não é nossa obediência que nos reconcilia com Deus, nem constitui a causa da nossa salvação. Vou me reconciliar com Deus, eu preciso voltar aos seus caminhos. Não é a obediência que nos reconcilia. Você se lembra daquele texto? Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Aonde? Na cruz. Então é Cristo na cruz que nos reconcilia, de graça. Não é a nossa obediência que nos reconcilia. Então sair mudando os comportamentos, buscando obedecer para ser reconciliado, não é o caminho da fé. Ok? Isso é muito importante para nós. Em outras palavras, irmãos, o cristão que compreende, isto aqui é muito importante, o cristão que compreende o que significa a salvação pela fé, é o que entende o que significa obedecer. Enquanto eu não entendo a salvação pela fé, de graça pela fé, eu não consigo entender o papel da obediência. Sempre vai ter mas e aí? É aquele tipo assim, né? A salvação é de graça pela fé, mas eu preciso fazer isso, mas se eu não fizer aquilo, mas se eu não for desse jeito, mas esse mas desqualifica toda a salvação de graça e coloca méritos na obediência. Então, enquanto eu não entendo a salvação pela graça, e por isso eu me demorei um pouco mais nesse tema, antes de entrar no tema obediência, enquanto eu não entendo a graça, que a salvação é pela fé, eu não consigo entender a salvação, o papel da obediência. Eu não consigo. Eu não consigo olhar para os méritos de Cristo como uma segurança de perdão. A segurança do perdão está nos méritos de Cristo, não na minha obediência. Certo? Não está nas minhas próprias obras. O assunto da obediência é um assunto muito importante. Mas ele só é possível entender quando nós compreendemos devidamente os fundamentos da nossa salvação. Nós passamos então a estar prontos para começar a entender o que significa ser salvo. Não há nada que possamos fazer que nos torne merecedores da salvação. A graça é dada para quem não pode pagar. Unicamente Jesus é o autor da nossa salvação. Mas se é pela graça, já não é pelas obras, diz a Bíblia. Então isso significa que a obediência não é necessária? Vamos ler alguns textos que tratam da obediência. Êxodo capítulo 19, versículo 5, diz assim: agora, olha só o condicional aqui, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal dentre todas as nações, embora toda a terra seja minha. Você viu o valor da obediência para Deus nesse texto? Se vocês obedecerem e guardarem a minha aliança, vocês serão para mim um tesouro pessoal dentre todas as nações. Ele está falando isso para a nação de Israel. Ok? O segundo verso que eu vou ler para vocês está em Jeremias, capítulo 7, verso 23. Dai-lhes, entretanto, esta ordem, diz o Senhor: obedeçam-me, e eu serei o seu Deus, e vocês serão o meu povo. Vocês andarão em todo o caminho que eu lhes ordenar, para que tudo lhes vá bem. Olha o que o Senhor está dizendo: obedeçam-me. Não há espaço aqui para incompreensão. Ele é direto.
O que eu gosto muito assim de Deus nesses ensinos que Ele dá, Ele não fica dando voltinhas. Olha, é o seguinte, se der, olha, depende da circunstância. Não, obedeçam-me. Ponto final. E Ele fala o resultado disso. Obedeçam-me e eu serei o Deus de vocês. Em outras palavras, se eu não obedecer, ou enquanto eu não obedecer, significa que Ele ainda não se tornou o meu Deus. Eu serei o Deus de vocês, vocês serão o meu povo, vocês andarão no meu caminho. Não tem como andar no caminho de Deus sem obedecer, porque Ele fala assim, vá por aqui. Eu falo, não vou. Como é que eu vou andar no caminho dEle? Se Ele me mostra o caminho e eu não quero seguir. Eu só posso andar no caminho de Deus se eu obedecer quando Ele me mostra o caminho. Vocês andarão no meu caminho e eu lhes darei bênçãos, porque tudo vai dar certo para vocês. Isaías capítulo 1, verso 19 agora. Isaías 1,19 diz assim, se vocês estiverem dispostos a obedecer, olha aqui a necessidade de disposição, é necessário estar dispostos para obedecer, vocês comerão o melhor do fruto dessa terra. Se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão o melhor fruto dessa terra. Em outras palavras, o meu caminho é um caminho de bênção. Vocês não vão se arrepender. Se estiverem dispostos a ouvir minha voz, vocês seguirão o meu caminho, vocês me obedecerão, eu serei o Deus de vocês e vocês vão comer do melhor que eu tenho para essa terra, porque eu tenho o melhor para vocês. Certo? Agora nós vamos para o Novo Testamento e vamos para Lucas capítulo 11, verso 28. E ele respondeu, antes, felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e lhe obedecem. Duas coisas. Primeiro, ouvir a palavra de Deus. E segundo, colocar em prática. Ok? Obedecer. Levar a sério. Considerar ser uma palavra que merece respeito. Merece ser ouvida. Merece ser considerada. Ok? Felizes são aqueles. Olha o que o Senhor fala sobre os obedientes. Você quer ser feliz? Obedeça. Porque felizes são aqueles que obedecem. E aí ainda no Novo Testamento, no Evangelho de João agora, no capítulo 15, no versículo 14, o Senhor toca aqui de um jeito muito íntimo. Ele fala agora sobre amizade. E é fácil nos chamarmos Jesus de amigo. Meu amigo Jesus, a gente usa muito isso. E o Senhor fala assim, olha, vocês serão meus amigos se fizerem o que eu ordeno. Em outras palavras, se me obedecerem. Vocês serão meus amigos se me obedecerem. E no mesmo Evangelho de João, agora no capítulo 14, verso 15, ele diz, se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. Olha só a sequência, né? Vocês serão meus amigos se vocês me obedecerem. Vocês demonstrarão que me amam se vocês me obedecerem. E em João ainda, capítulo 14, no versículo 23 agora, versículo 23, ele diz, respondeu Jesus, se alguém me ama, olha só que interessante, obedecerá a minha palavra. E o resultado, o meu Pai o amará também. E nós viremos a ele e faremos morada nele. E esse texto aqui, irmãos, está no contexto da promessa do Espírito Santo. Ele fala que o Espírito Santo viria. E aí ele diz assim, o Espírito Santo virá e conduzirá você em todos os meus ensinamentos. Agora, se você obedece o que o Espírito Santo te ensina, então o meu Pai te amará e nós dois vamos vir. Não vai ser só o Espírito Santo que vai morar em você. Nós dois, o Pai e o Filho, vamos vir e vamos fazer morada dentro de você. Não é uma promessa maravilhosa? Aqueles que estão interessados em conhecer e seguir a vontade de Deus? Irmãos, há uma bênção especial de Deus para aqueles que querem seguir a vontade de Deus, seguir os caminhos de Deus. E agora eu chego em Romanos, capítulo 6, verso 17. E eu leio assim, mas graças a Deus, porque embora vocês tenham sido escravos do pecado, o salário do pecado é a morte. Vocês passaram a obedecer de coração a forma de ensino que lhes foi transmitida.
A única obediência que Deus aceita é com base na sinceridade. Eu, pai, aceito a obediência dos meus filhos quando não é de coração. Vai resmungando, mas vai. É importante, vai, tem que aprender. Mas Deus não aceita, irmãos. Não aceita. Se eu fui resmungando, é a mesma coisa de não ter ido. A obediência precisa ser de coração. Eu quero, eu estou com vontade de fazer. Ai, eu tenho um prazer de fazer isso. Entende? De coração, a forma de ensino que lhes foi transmitida. Esses textos que nós lemos, irmãos, deixam claro para nós que, biblicamente, a obediência é requerida por Deus. Foram poucos versos, por conta do nosso tempo, mas se você fizer uma busca numa chave bíblica, obediência, você vai ler centenas de textos da Bíblia que tratam deste assunto, obediência, porque a obediência é importante, ela é necessária e ela é possível. E agora eu quero que você abra a sua Bíblia. Apocalipse capítulo 14, versículo 12. Eu não vou colocar na tela por enquanto, porque eu quero que você abra mesmo. E não trouxe a Bíblia, pega o celular. Mas, por favor, traga a Bíblia. Bíblia impressa mesmo. É diferente. É diferente. Traga uma canetinha, sublinha. Marca a sua Bíblia. Estude. Como é que a gente faz um estudo da Bíblia sem a Bíblia? Tem como? Traga a sua Bíblia sempre, domingo à noite. Todos os cultos, né? 14:12. Apocalipse 14:12. Esse é um dos textos assim escatológicos, muito assim relevante, porque ele trata sobre duas características que estarão presentes no povo de Deus antes da volta de Jesus. O capítulo 14 fala sobre os santos, aqueles que vão estar no Monte Sião, aqueles que são chamados de 144 mil, aqueles que são chamados de santos, separados, salvos. E essas duas características estão presentes nos santos antes da volta de Jesus. Então isso deve chamar a nossa atenção, porque nós somos a geração antes da volta de Jesus. E eu espero, né, que não passe a minha geração, a geração de 72. Vocês sabiam que quem nasceu em 72 é especial? Vários sorriram aí comigo, hein? A geração de 74, de 65, de 60, de 58, que está aguardando Jesus voltar em vida, e não quer que passe essa geração sem que Jesus volte. E nós esperamos muito que Jesus volte em nossos dias. E esse texto, irmãos, fala sobre a característica desta geração que estará aguardando Jesus voltar. Observe se você possui essas características, se essas características falam a seu respeito. Apocalipse capítulo 14, versículo 12, e diz assim: aqui está a perseverança dos santos, aqueles que obedecem aos mandamentos de Deus e permanecem fiéis a Jesus, ou têm a fé de Jesus. Duas características. Volto a dizer, são características daqueles que fazem parte do povo de Deus. E talvez a nossa maior luta seja com a dicotomia, a pluralidade. Os dois caminhos que, segundo Paulo, acabam nos deixando tristes, porque o bem que queremos fazer não fazemos, mas o mal que não queremos fazer praticamos. E ficamos às vezes cocheando entre dois estilos de vida. O Senhor está falando aqui daqueles que já se decidiram. E antes que Jesus volte, irmãos, todos terão que tomar a sua decisão. Aqueles que estiverem vivos, não haverá a possibilidade de estarem ainda cocheando entre dois pensamentos, entre dois caminhos. Não haverá essa possibilidade.
Os mortos já estarão selados, porque terão tomado essas decisões antes da volta de Cristo. Mas os vivos, não haverá espaço para de vez em quando obedecer e de vez em quando não obedecer. Não haverá isso. Porque o texto aqui não diz, aqui está a perseverança dos santos, aqueles que de vez em quando obedecem. O texto não diz isso. O texto diz aqueles que guardam os mandamentos de Deus, aqueles que obedecem, aqueles que são obedientes ao mandamento de Deus. E é interessante notar que a grande questão do conflito cósmico entre os dois poderes antagônicos, o bem e o mal, tem a ver com a obediência. Não tem a ver somente se Jesus morreu na cruz por nós ou não. A grande questão do conflito não é essa. A grande questão do conflito não é se o sangue de Cristo foi suficiente ou se não foi suficiente. O último grande conflito, um pouco antes da volta do nosso Senhor Jesus, será se nós podemos obedecer ou se nós não podemos obedecer. Porque esta foi a questão no início do conflito. E assim será o desfecho do conflito. O inimigo acusou a Deus de criar leis que seriam impossíveis às suas criaturas de obedecerem. Esta foi a acusação primária de Lúcifer. Podemos obedecer ou não podemos? É possível ou não é possível? É disso que trata essa série. Esse assunto parece ser incompatível com o tema da salvação pela graça, mediante a fé em Jesus. Mas nós sabemos que a obediência é requerida, então nós precisamos compreender o papel dela. E eu quero, no final desta mensagem, compartilhar com vocês ainda quatro slides. 4 slides. E cada um desses slides tem um pedaço de um texto que eu indico você ler do livro O Desejado de Todas as Nações, capítulo 79. O título do capítulo é Está Consumado. Se você ler esse capítulo, você vai compreender um pouco mais sobre a obediência. Leia o capítulo todo. Mas eu separei aqui algumas frases para compreendermos a respeito do grande conflito e a obediência nesse tempo final em que nós vivemos. E eu leio o seguinte: no início do grande conflito, declarara Satanás que a lei divina não podia ser obedecida, que a justiça era incomparável com a misericórdia e que, fosse a lei violada, impossível seria ao pecador ser perdoado. Cada pecado, diz o texto, deveria receber o seu castigo, argumentava Satanás. E se Deus abrandasse o castigo do pecado, não seria um Deus de verdade e de justiça. E quando o homem violou a lei divina, lá no jardim do Éden, ele desprezou a vontade, Satanás exultou. Ele estava provado, segundo ele, e declarou que a lei não podia ser obedecida e o homem não podia ser perdoado, deveria morrer, porque o salário do pecado seria a morte. Certamente morrerás, disse o Senhor a Adão e Eva. Por haver sido banido do céu, depois da rebelião pretendia que a raça humana devesse ser para sempre excluída do favor divino. Olha a intenção do inimigo, irmãos. Ele queria que a raça humana fosse banida para sempre, excluída para sempre do favor divino. O Senhor não podia ser justo, argumentava o inimigo, e ainda mostrar misericórdia ao pecador. E aí Ellen White continua: por meio de Jesus, foi a misericórdia divina manifesta aos homens. A misericórdia, no entanto, não pôs
de parte a justiça. A lei revela os atributos do caráter de Deus. E nem um jota, nem um tio da lei ou da mesma se podia mudar para ir ao encontro do homem em seu estado caído. Deus não mudou sua lei, mas ele sacrificou-se a si mesmo em Cristo para a redenção do homem. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. A lei requer justiça, vida justa, caráter perfeito. Isso não tem o homem para dar. Nós não temos isso para dar. Não pode satisfazer as reivindicações da santa lei divina. Mas Cristo, vindo à terra como homem, viveu uma vida santa. Ele desenvolveu um caráter perfeito. E estes oferece ele como dom gratuito a todos quanto queiram receber. A sua vida substitui a vida dos homens. Irmãos, esse ponto aqui, ele precisa entrar na nossa mente. Jesus não veio morrer para dar a vida como se fosse um crédito. Ele veio para dar a vida, para que a gente viva a vida dele. Como ele vive. E que absorva, aprenda, receba o caráter dele, para sermos semelhantes a ele. E ele é santo, obediente ao Pai. E ele quer nos tornar santos e obedientes ao Pai. Ele não nos salva nos nossos pecados, ele nos salva dos nossos pecados. A sua vida em nós, implantada em nós, nos tira da vida das trevas. Porque enquanto estamos nas trevas, nós nos parecemos com o pai das trevas, com o filho, com o diabo, Satanás e os seus anjos. Ele quer nos tirar desta vida. A salvação é isto. A salvação não é nos dar uma vida eterna de pecados, é nos tirar da vida de pecado. O texto continua dizendo, assim. E o que quer dizer assim? Exatamente isso. A vida de Cristo substitui a vida dos homens, porque o Senhor implanta em nós o seu caráter. Assim, obtém remissão dos pecados passados, mediante a paciência de Deus. Mais que isso, diz Ellen White, Cristo lhes comunica os atributos divinos. Imagina, Deus comunicando na minha mente os atributos dele, para que eu pense como ele, para que eu veja como ele, para que eu sinta o que ele sente, para que os valores dele estejam impregnados em mim. Ele comunica os atributos divinos, ele forma o caráter humano segundo a semelhança do caráter de Deus. Uma esplêndida estrutura de forma e de beleza espirituais. Assim, a própria justiça da lei se cumpre no crente em Cristo. E Deus pode ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus Cristo. O último parágrafo diz, a guerra contra a lei divina começa no céu. Continuará até o fim do tempo. Todo homem será provado, obediência ou desobediência. Eis a questão a ser assentada por todo mundo. Todos serão chamados a escolher entre a lei divina e as humanas. Aí se traçará a linha divisória. Não existirão senão duas classes. Todo caráter será plenamente desenvolvido e todos mostrarão se escolheram o lado da lealdade ou o lado da rebelião. É claro que uma meditação mais profunda, sozinho, lendo frase por frase, deixando que essa verdade entre no seu coração, fará com que você compreenda muito mais o que eu estou dizendo aqui. Por isso, leia esse capítulo 79 durante essa semana. E domingo que vem você vai voltar aqui com a mente muito mais aberta para compreender
a próxima mensagem. Eu quero concluir com Romanos capítulo 1, versículo 5. Romanos capítulo 1, versículo 5. O apóstolo Paulo diz o seguinte: por meio de Cristo, diz na linguagem de hoje. Aqui, nessa Bíblia que eu coloquei aqui, que a maioria de vocês tem agora, diz por meio dele. É que o texto já vinha falando de Cristo. Por meio de Cristo. E por causa do seu nome, nós recebemos graça e apostolado para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência que vem pela fé. O apóstolo Paulo está falando a respeito do seu ministério, que veio de Cristo. Veio por ele e por causa dele. Que ele tinha autoridade vinda de Cristo para proclamar a todas as pessoas e levantar um povo que pudesse praticar a obediência pela fé. A única obediência requerida por Deus é a obediência pela fé. Algumas pessoas fazem uma dicotomia entre fé e obras, dizendo a salvação é pela fé, mas é pelas obras. Esse texto diz que até as obras são pela fé. A obediência que Deus quer de nós, se não for pela fé, não tem valor. Como obedecer pela fé? É o tema do próximo domingo. De maneira prática. Então, de maneira prática, nós perguntamos, né? O que significa obedecer pela fé? Mas antes de convidar o grupo para cantar, eu quero ler uma frase do pastor Morris Vanden. O pastor Morris Vanden foi, sem dúvida, um pastor muito usado por Deus para tratar deste assunto. E a leitura dele é uma leitura importante na nossa caminhada cristã. Ele diz assim: quando aceitamos como fundamento de nossa esperança de salvação, que podemos ir a Jesus assim como estamos, e que somos aceitos em virtude do que Ele efetuou por nós na cruz, nós conseguimos compreender corretamente a obediência. Quando nós aceitamos como fundamento da nossa esperança que a salvação, nós podemos ir a Jesus do jeito que estamos. Nós somos aceitos do jeito que estamos, não por conta do que fazemos, mas em virtude do que Ele fez. Então, nós conseguimos compreender a obediência. Em outras palavras, a gente precisa ouvir a voz de Deus. E ouvir a voz de Deus não é algo místico, é ouvir a palavra de Deus, os ensinamentos de Deus, os caminhos de Deus, que nos dão frutos bons para a vida toda, que nos tornam felizes. A voz de Deus é forte. A voz de Deus faz o caos virar jardim. A voz de Deus é doce. Ele faz o morto ressurgir com a sua voz. Ele faz soar a mesma voz dentro de mim. E Ele quer que a sua voz esteja em mim, para que eu consiga seguir a sua voz. Então, uma boa decisão para nós hoje é: enche-me, Senhor, da tua voz. Enche-me, Senhor. Enche-me. Num verso de expressão, eu estou lhe dizendo: enche-me. Esta canção sobre a voz de Deus vai nos ajudar a falar para Ele a respeito disso que precisamos. Estarmos cheios da voz de Deus, dos ensinamentos de Deus, para aceitarmos os seus caminhos e sermos felizes. Se você quer ter uma vida de obediência da maneira certa, deixe a voz de Deus entrar em você. Há muitas vozes aí, viu? Os filmes de Hollywood são vozes na cabeça
de quem assiste. Os cinemas estão cheios. As músicas são vozes. Coloque a voz de Deus no seu coração. Enquanto o dueto canta, nós vamos ter a oportunidade de pensar na voz de Deus. Doce voz fez o caos virar jardim. A tua forte voz fez o morto ressurgir. Faz soar a mesma voz em mim. Enche-me, Senhor, de tua voz. Enche-me, enche-me, Senhor, de tua voz. No verso então expresso o meu amor ao Criador. No gesto então confesso que Cristo é o meu Salvador. Em cada passo novo vou cantar. Enche-me, enche-me, Senhor, de tua voz. 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 Em cada passo que andar, firmado eu estarei. E quando tudo aqui passar, no céu, Senhor, verei. Enche-me, Senhor, de tua voz. Enche-me, enche-me, Senhor, de tua voz. Em cada passo que andar, firmado eu estarei. E quando tudo aqui passar, no céu, Senhor, verei. No céu, Senhor, verei. Quantos querem estar repletos da voz de Deus? Levante sua mão bem alto, eu quero ver. Isso é bom se manifestar. Fique em pé então, que eu quero orar com você. Repletos da voz de Deus. Senhor, eu quero seguir sua voz e não a minha.
Quero obedecê-lo e não ao meu próprio eu. Quero fazer tua vontade. Leia capítulo 79 essa semana, do Desejado de Todas as Nações. Medite, pense. Vamos orar. Nosso Pai, nós queremos estar repletos da sua voz. Enche-nos do teu Espírito e conduza-nos em toda a verdade. Senhor, nós não estamos aqui na igreja como um clube social. Nós não estamos vindo aqui à igreja, Senhor, porque é divertido, porque temos amigos, porque a nossa família vem para cá e a gente se acostumou. Pai, nós estamos aqui porque nós queremos ouvir tua voz. É bem verdade, Senhor, que nem sempre é assim conosco, porque o nosso coração é enganoso e às vezes a gente faz as coisas de maneira tão automática, e é tão automático vir à igreja, é tão automático ler a Bíblia, orar, e a gente não pensa em ouvir sua voz, em seguir a sua voz. E muitas vezes somos tão insensatos, como aqueles loucos da parábola que construíram as suas casas sobre a areia, e o Senhor disse: assim são aqueles que ouvem a minha voz e não as praticam. Mas aqueles que praticam a sua voz constroem as suas casas sobre rochas firmes. As tempestades vêm, mas as casas não caem. Pai, nós queremos alicerçar a nossa vida na tua palavra. Faça-nos ouvir tua voz. Dá-nos poder do alto para que as outras vozes se silenciem. Dá-nos força, Senhor, para tomarmos decisões sérias contigo. Dá-nos uma vida de obediência pela fé. Dá-nos compreensão sobre esse tema. Em nome de Jesus, amém.